Tomás de Aquino nasceu no século XIII na Itália e foi o maior representante da escolástica, corrente que valorizava o conhecimento científico e a filosofia de Aristóteles como forma de legitimar a complementação entre razão e fé. Filho de nobres, ainda jovem, tornou-se monge dominicano, mas sua família foi contra o seu ingresso na vida religiosa. No século XIV foi canonizado pelo Papa João XXII e virou Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um divisor de águas na teologia e na filosofia medieval, porque foi buscar em solo firme na filosofia de Aristóteles e não no sobrenatural, como a revelação poderia ser compreendida pelos indivíduos. Tomás de Aquino deve a Averroes, um filósofo árabe do século XII chamado de O Comentador, o seu primeiro contato com Aristóteles. Um pouco diferente de Santo Agostinho, que acreditava que a verdade estava no reino dos céus e que, seguindo mais os preceitos platônicos, visava conciliar razão e fé, colocando a fé um pouco acima da razão, Tomás de Aquino seguia mais os preceitos de Aristóteles, valorizava a experiência sensível e visava conciliar razão e fé, colocando as duas, fé e razão, no mesmo patamar. Tomás de Aquino rejeitava a oposição entre fé e razão. Para Tomás de Aquino, conhecendo o mundo real, adquirimos muitas respostas e podemos até mesmo afirmar a existência de Deus. A filosofia de Tomás de Aquino é conhecida como tomismo e ele se esforçou, sem contrariar a fé, em sistematizar uma série de argumentos para expor e resguardar as revelações do cristianismo. Tomás de Aquino buscou no pensamento de Aristóteles fundamentação para explicar os principais elementos da fé. Na mão de Tomás de Aquino, as teorias de Aristóteles se transformaram em ferramenta para a solução de problemas de ordem teológica que ele buscava resolver. Tomás de Aquino também fez um apanhado inédito da filosofia de Aristóteles, sistematizando e aprofundando os seus princípios. Apesar de continuar a valorizar a fé como ferramenta de conhecimento, Tomás de Aquino não ignorou a importância do conhecimento sensível. Como Aristóteles, ele reconhece a participação dos sentidos e do intelecto no processo de conhecimento, porque para ele, Tomás de Aquino, o conhecimento inicia pelo contato com as coisas concretas, passa pelos sentidos e evolui para as coisas abstratas. Um dos pontos mais importantes da filosofia de Tomás de Aquino são suas provas da existência de Deus, desenvolvida na obra Summa Theologica. Para ele, o conhecimento de Deus é o objetivo maior da filosofia. Tomás de Aquino assumia que a existência de Deus não era evidente para nós, então admitia que era necessário demonstrá-la. Ele falava da demonstração de Deus pela via da remoção ou via negativa, em que chegamos mais perto de seu conhecimento, removendo os atributos que não são dele. Isso porque Tomás de Aquino ponderava que Deus excede todo o alcance do nosso intelecto e que é muito limitado o conhecimento positivo sobre ele, ou seja, é difícil termos o conhecimento de Deus por aquilo que ele é. Podemos apenas ter certa ideia mais clara de Deus pelo que ele não é. Além desses argumentos, Tomás de Aquino viu a necessidade de continuar a demonstração da existência de Deus. Ele desenvolveu as provas da existência de Deus, descritas com forte influência aristotélica, em um embate com um interlocutor ou opositor imaginário em sua obra Summa Theologica.
Essas provas são chamadas de 5 vias, que são fundamentadas na existência do mundo e da experiência. Partem de bases sensíveis e empíricas. A ideia central é que se há efeito, há causa. Se há um mundo, há um ser transcendente que o criou. Se a razão não possibilita conhecer a essência de Deus, pode, contudo, demonstrar a sua existência ou criação divina do mundo. A primeira prova mencionada por Tomás de Aquino, chamada de o primeiro motor, é que tudo que se move deve ser movido por outro ser. É necessário, para se evitar uma indefinição, para se evitar uma regressão infinita, que haja a existência de um primeiro motor, que tudo move, mas que ele mesmo seja imóvel, e esse ser é Deus. A segunda prova, chamada de causa eficiente, é que nada pode ser causa de si mesmo. Qualquer coisa deve ser considerada efeito de alguma coisa. Também, por não ser possível seguir um processo infinito, é necessário admitir a existência de uma primeira causa eficiente, que dê conta da sucessão dos efeitos, e essa causa primeira é Deus. A terceira prova, chamada de ser necessário e ser contingente, testemunha que um ser contingente é aquele cuja existência depende de outro, e assim como existe, pode deixar de existir. Porém, se todos os seres fossem contingentes, nada poderia existir. Então é sensato dizer que deve haver um ser necessário que não tenha fora de si a causa de sua existência, e esse ser necessário é Deus. A quarta prova, chamada de os graus de perfeição, diz que as coisas têm qualidades e afirma que há diferentes graus de perfeição entre essas coisas. Determinamos que algumas coisas são melhores que outras, são mais bonitas, mais fortes, mais justas ou verdadeiras. Se um ser possui ora mais, ora menos uma certa qualidade positiva, significa que deve existir um ser com o máximo de perfeição e qualidade, e esse ser é único e é Deus. A quinta prova, chamada de a finalidade do ser, advoga que todas as coisas, toda a natureza, não possuem inteligência própria, mas existem para cumprir um objetivo, uma função. Então temos que admitir que há um ser inteligente que ordena todas as coisas para que cumpram o seu propósito, e esse ser é Deus. Bom, ainda que não esgotem tudo o que Deus possa ser, nem foi essa, acredito, a intenção de Tomás de Aquino, esses atributos são qualidades de Deus que a razão, segundo Tomás de Aquino, foi capaz de demonstrar. O ser humano, não obstante sua limitação, possui no uso da razão um grande potencial de transcender. Mas é bom afirmar que a maioria das pessoas de qualquer religião não precisa de argumentos filosóficos para acreditar em Deus. Muitas pessoas nem mesmo sabem que existem tais argumentos, simplesmente acreditam por possuírem fé, e é o que basta para elas.